Muito bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Eu estou aqui nessa manhã para falar a respeito de um assunto importante. Todo o assunto da palavra de Deus é sem dúvida importante. Mas há um texto aqui em Gênesis, capítulo de número 6, conhecido daqueles que são leitores da palavra de Deus, onde fala da corrupção geral do gênero humano. E a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Versículo 2 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Eu li até o versículo 6, então, do capítulo 6 de Gênesis. Meus irmãos, há uma linha interpretativa dessa passagem, falando a respeito dos filhos de Deus, das filhas dos homens, dos gigantes e dos valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Há quem prega e ensina e prova que esses gigantes foram resultados dos relacionamentos de anjos caídos com as mulheres na face da terra. E assim nasceram seres híbridos, ser resultado do relacionamento sexual de duas espécies diferentes. Porém, queridos irmãos, vamos analisar o texto com um pouco mais de coerência, uma vez que já adianto que para mim, para nós, para grande parte da igreja, os filhos de Deus, do versículo 2, não são anjos. Para nós, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, uma geração piedosa, da qual nasceria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, conforme profetizado no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis. E as filhas dos homens eram mulheres da linhagem de Caim, o primogênito de Adão. Queridos, lendo com cuidado, eu li aqui na versão revista e corrigida, eu tenho aqui comigo a Bíblia Plenitude, eu tenho aqui a Bíblia Pentecostal, eu tenho aqui a Bíblia Edição Pastoral Católica, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém Católica, eu tenho também a Bíblia de Estudo Missionária, eu tenho a versão anotada e expandida, eu tenho a Scofield. No versículo 4, todas elas nos dão a entender, conforme eu li aqui na revista e corrigida, havia naqueles dias gigantes. Ou seja, antes e depois. Vou ler o versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes
eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Está havendo uma confusão aqui. O texto está nos dizendo claramente que os gigantes já existiam. Já havia gigantes quando os descendentes de Sete começaram a se relacionar com as descendentes de Caim. Aqui não está dizendo que os gigantes são resultados deste relacionamento. Aqui está dizendo que eles já existiam antes e continuaram existindo depois. Está bem claro isso no texto. Basta ler um pouquinho de atenção, respeitar vírgulas, a língua portuguesa. Veja, havia naqueles dias está falando dos dias em que aquelas duas gerações se encontraram para se relacionar. Então já havia, ok? E também depois, quando eles se relacionaram, isso dá a entender que perdurou um pouco de tempo deste relacionamento. Veja, geraram filhos. Estes filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Não está falando dos gigantes. Os gigantes e os valentes, os varões de fama, são outras coisas. Os valentes, os varões de fama, não são os gigantes. Os valentes, os varões de fama, são os filhos que nasceram do relacionamento entre os descendentes de Sete e as descendentes de Caim. Está falando estes. Quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos, estes, não aqueles. Se os que saíram, os que foram gerados deste relacionamento, fossem os gigantes, estava aqui escrito, aqueles eram, aliás. Está dizendo estes. Está continuando a informação, dizendo que a geração oriunda do encontro destas duas gerações nasceram homens valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Está falando aqui de violência, está falando de homens que tinham imaginações más. Quem eram esses gigantes então? Esses gigantes provavelmente eram frutos de relacionamentos de outros filhos e filhas de Adão e Eva. Claro, no capítulo 5 e no versículo 4 aqui de Gênesis diz: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, lendo o texto, nós vamos pensar que Adão teve Caim, Abel e Sete. Não foi assim. Nesta sequência, Adão teve Caim, teve Abel, teve filhos e filhas, e quando Adão tinha 130 anos que ele foi ter a Sete, que nasceu Sete. Adão já foi criado adulto, assim como Eva. E Deus disse para que eles se reproduzissem, se multiplicassem, povoassem a terra. Então é muito provável que Adão não esperou 30 anos para começar a gerar filhos. Se foi assim, e ele gerou a Sete quando tinha 130 anos, ou seja, quantos filhos e filhas ele teve no intervalo entre o nascimento de Abel, que foi morto por Caim, até o nascimento de Sete? Foi ali numa média mínima de 100 anos. Foi um século gerando filhos e filhas. Esses filhos e filhas foram crescendo, foram se relacionando entre irmãos, multiplicando. Então, quando Sete nasceu, já havia uma população na terra. Esses filhos e filhas
também foram se relacionando com a descendência de Caim. Esta mistura congênita, consanguínea, já corrompida pelo pecado, provavelmente produziu na genética de alguns homens o que se chama de gigantismo, o que é comum quando há um problema genético, quando há um relacionamento entre parentes, o gigantismo, o nanismo. Então esses gigantes foram certamente consequências de relacionamentos dos outros filhos de Adão e Eva com o relacionamento com a descendência de Caim. Nasceram esses gigantes. Eram homens normais, porém de alta estatura. Quando Sete nasceu, então já havia uma população. Sete começou a gerar filhos e filhas. A geração piedosa de Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, a descendência piedosa, os filhos de Deus. A linhagem que culminaria com o nascimento do Cordeiro, Cristo Jesus. Então, determinada altura da história, linhagem de Caim, caída, porque a palavra gigante aqui no texto, os hebraístas dizem que ela vem da raiz nefal, por isso chama-se Nefilim, gigante. E nefal não é gigante, está traduzido com um erro. Nefal é caído, então não é gigante. E eles, usando esse termo caído para sustentar a questão de que esses filhos de Deus são anjos caídos. Mas não são anjos caídos. Por quê? Porque está falando de queda do pecado humano. Esse capítulo está tratando do pecado humano. Está falando do juízo de Deus com relação ao pecado humano. Está falando do dilúvio, da promessa do dilúvio, a partir do versículo 13, no capítulo 6. O tratamento de Deus aqui é com o homem, não é com seres espirituais. Não há como colocar uma informação tão desprovida de ligações, de ramificações, e dizer que aqueles filhos de Deus eram anjos e vai ficar por isso mesmo, e vão pegar a passagem de Judas, vão pegar a passagem de 2 Pedro, que vai, na verdade, refutar a tese deles e não fortalecer nem sustentar. Porque aqui não está falando de juízo para anjos, aqui está falando de juízo para o homem. E 2 Pedro e a passagem de Judas que eles pegam, está falando de juízo para os anjos. O contrário daqui. Há um equívoco. Então eles nasceram desses relacionamentos entre filhos e filhas de Adão e Eva. Se nasceram gigantes, quando isto aconteceu, os gigantes já haviam e continuaram havendo. Gigantes continuaram, nós vamos ver no decorrer do Antigo Testamento, os Anaquins, os Refaíns, que continuou uma linhagem de gigantes, de homens de alta estatura. Depois nós vamos ver a famosa história de Golias e os seus parentes na época do rei Davi, que ainda havia. Então houve esses homens antes do dilúvio e depois continuou havendo depois do dilúvio, ou seja, confirmando que os filhos de Noé se relacionaram e foram se relacionando, e a reprodução humana se deu novamente no mesmo mecanismo que a reprodução e a multiplicação entre Adão e Eva. Os filhos começaram a se relacionar, primos e primas, e assim surgiu uma nova família de onde surgiu novamente uma raça de gigantes. Não são filhos de Deus, ou melhor, os filhos de Deus não são os anjos, então são os homens.
Outro sim, muito importante, que nós temos que aqui colocar. Mateus capítulo 22, versículo 30, é muito claro quanto a isso. Quando Jesus está falando a respeito daquela mulher que tinha 7 maridos, teve 7 maridos. Perguntaram para Jesus qual destes 7 seria o marido dela na eternidade. Jesus disse assim, no versículo 29 de Mateus 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, versículo 30, nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ou seja, não se casam e não se dão em casamento. Está falando de relacionamento conjugal. Está falando de relacionamento sexual. São como os anjos, seres assexuados, que não tem como se reproduzir. Anjos não se multiplicam. Anjos são espíritos. Espíritos nem se relacionando com outro espírito se multiplicam. Eles não têm poder de reprodução, eles não têm semente. Então, mesmo que esses filhos de Deus fossem anjos, eles não teriam poder de fazer uma mulher gerar. Eles não têm semente. Portanto, é incabível esta interpretação que tem um grupo aí que está ensinando dessa forma. Mas nós temos a Bíblia Sagrada, temos as Escrituras. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Então vamos entender que o Senhor fez a espécie, o gênero humano para se relacionar e multiplicar. Não há possibilidade de relacionamento espiritual. Um anjo não pode se materializar. Anjo é espírito. Dizem que anjo se materializa. Ele não se materializa. Ele aparece em forma de. Ele pode surgir em forma de homem, não na composição, na substância, na matéria do homem. É muito diferente. Ele surge em forma, mas não na aparência. O único Espírito que se fez carne foi Jesus Cristo de Nazaré. Deus se fez homem para nos salvar. Anjo não pode se materializar. Não tem como relacionar espírito com a carne. Espero que possa ter esclarecido alguma coisa a respeito disso, para que não haja equívoco e você não venha se confundir com a palavra de Deus. Eu quero encerrar voltando ao texto de Gênesis 6 para dizer, no versículo 4, que já havia gigantes na terra antes. Os gigantes não são fruto do relacionamento, eles já haviam e continuaram existindo. O que surgiram foram homens valentes, os varões de fama. Que eu entendo que por haverem gigantes, esses gigantes provavelmente queriam prevalecer contra toda a humanidade, queriam dominar todas as coisas, e dos relacionamentos dos descendentes de Sete com as descendentes de Caim nasceram homens que resolveram enfrentar esses gigantes, e por isso houve muita maldade, muita violência. Por isso houve toda essa questão da humanidade pensar apenas coisas más nos seus corações. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem. Veja que o texto todo fala de homem. Viu o Senhor que a maldade do homem, versículo 5, não está falando de anjos, nem de anjos caídos. Versículo 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, não está falando de anjo. Versículo 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Então, queridos irmãos, aqui está falando especificamente do juízo de Deus para com os homens. Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.